Então, os pilares pedagógicos, os pilares de sustentação da nossa escola, são 4, e quando vocês forem até a nossa escola, levar as crianças, observem ali, logo no quintal, tem um pergolado bem grande, e em cada pilar desse pergolado tem uma placa laranja com cada um desses pilares. A gente gosta de deixar ali para sempre revisitar e integrando também no nosso dia a dia, né? Então, valorização integral do ser, relação de parceria com a família, profissionalização e formação continuada, e ambiente de aprendizagem favorecido pelas interações e brincadeiras. Esses pilares são como numa construção mesmo, aquilo que dá sustentação, aquilo que dá estrutura para tudo o que acontece embaixo, né? Todas as práticas pedagógicas da escola levam em conta esses 4 pilares, e quando a gente fala de valorização integral do ser, nós não estamos falando apenas da valorização do ser das crianças, mas sim de cada pessoa que convive na nossa comunidade, as famílias, as educadoras, uma valorização muito grande na interação respeitosa com todas as pessoas que convivem na escola, porque nós consideramos de fato que a criança desde sempre, desde quando ela ainda está na barriga, e às vezes até ainda quando ela é um projeto entre um casal, ela é um ser integral, e assim a gente concebe desde o início em cada prática pedagógica nossa. A relação de parceria com a família, desde a gente falar para vocês, né, que nós matriculamos a família, e realmente temos um convívio muito afetuoso, muito acolhedor com todas as famílias, mas além disso, essa relação de parceria vocês vão perceber no nosso cotidiano, em trocas ali no dia a dia da escola, na possibilidade de vocês entrarem para deixar as crianças na hora da entrada e buscar na hora da saída, dentro da escola. Isso faz muita diferença, e com isso, assim, a gente vai estabelecendo uma relação de bastante conexão. Nos momentos de formação, que nós temos, então, momentos assim como esses aqui, de reuniões que não são apenas informativas, mas sim têm a intenção de partilhar os nossos saberes, as nossas construções da escola, com a intenção de apoiar o desenvolvimento familiar também, porque quando uma criança nasce, né, a gente não tem manual, a gente não sabe todas as coisas, mas nós vamos aprendendo na relação com elas, no ambiente familiar, e já na escola, ali é um ponto de referência, um ponto de apoio para o desenvolvimento da família, e nós valorizamos muito isso, aquilo que se diz muito, né, que educação vem de casa, a escola só ensina. Nós não concordamos. Desde o início eu entendo que a escola e a família precisam estar a serviço do desenvolvimento da criança juntas, e que nós, enquanto escola, temos a função, sim, de educar, e é uma função fundamental e que precisa ser partilhada. E por isso nós apoiamos as famílias quando elas estão passando por situações que são até muito comuns apenas ao ambiente familiar e que nem necessariamente esteja acontecendo na escola, mas ainda assim a gente apoia e compartilha a responsabilidade, por exemplo, nas reuniões individuais de tutoria, de orientação familiar, sobre aspectos assim como desmame, desfraude, soninho noturno, birras no ambiente familiar, que é mais comum que aconteça no ambiente familiar do que na escola, ou o contrário, ou às vezes está acontecendo na escola e não durante o convívio com a família, e a gente troca perspectivas a respeito do desenvolvimento das crianças, realmente entendendo que somos um ponto de referência e de apoio. A profissionalização e formação continuada faz parte, assim, é o DNA da escola desde o início. Eu sou formadora há muitos anos, professora há muitos anos, mas muito fortemente atuei na formação desde a faculdade de pedagogia e outros cursos de licenciatura, também como coordenadora pedagógica no sistema municipal de educação aqui de Rio Preto, que é um cargo efetivamente de formação. E quando eu abri a escola, eu já entendia que esse é o fundamento para que a gente tenha uma prática de qualidade, né? Uma atuação qualificada tem a ver com pessoas bem formadas, e essa formação é continuada, e em serviço a gente tem uma cultura, um ambiente muito formativo, e é bacana que as pessoas que já estão ali há mais tempo contribuem para a formação das que estão chegando, as que chegam rapidamente integram esse nosso espírito assim de formação.
Por isso, né, as professoras são formadas em pedagogia, as assistentes são estudantes de pedagogia, e temos reuniões de formação semanais para as professoras, para as assistentes a cada 2 meses, ou dependendo da necessidade, até mesmo durante o período de trabalho delas. Com as professoras, nós também temos muitos momentos de formação também durante o período de trabalho, e essas trocas enriquecem muito, muito, muito mesmo a nossa escola e os nossos fazeres, as nossas práticas. O ambiente de aprendizagem, favorecido pelas interações e brincadeiras, significa não só o ambiente físico, mas o ambiente socioemocional também, mas também o ambiente físico, né? Quando vocês entram na escola, é muito comum que digam assim, nossa, aqui tem uma energia diferente, aqui tem uma coisa muito gostosa, né? Uma leveza, dá um prazer muito grande entrar na escola e permanecer ali. Por isso, até é muito difícil no horário de saída, o pessoal quer ficar bastante tempo ali, podendo conviver também com as crianças no finalzinho do período. E o ambiente, nós chamamos o quintal, né, de coração da escola, aquele ambiente é preparado, e todos os outros, considerando a linguagem principal da criança, que é o brincar, e a possibilidade dela interagir consigo, com o outro, com o grupo, e todas as práticas pedagógicas da escola, então, consideram isso, passam, atravessam todos esses pilares e perpassam, né, todas essas concepções pedagógicas e que são práticas também. Então, quando eu falo tudo isso, pode parecer assim muito bonito e pode parecer uma teoria, mas o que é lindo na Viver Presente é que nós temos isso tudo na prática e todos os dias, não é eventualmente que, por exemplo, os princípios educativos nossos são colocados em função, como brincar, os relacionamentos e a integralidade, né? O brincar é um centro para nós, é assim, é o que pulsa, é a partir do brincar que pulsam todas as nossas propostas. Isso não significa que nós somos um ambiente recreativo apenas, ou para as crianças se distraírem, mas sim porque nós acreditamos que é no brincar, é através do brincar que a criança se expressa profundamente, que ela entra em contato com o próprio ser, com a própria essência, e traz isso para o mundo de uma forma desde a profundidade dela, em relação aos outros, às outras crianças, em relação às educadoras, ela começa a conhecer novos repertórios, novas linguagens, e isso tudo acontece pelo brincar, através do brincar. E então, esses 3 princípios, eles de novo são interligados, né? A gente não consegue separar, porque enquanto a criança brinca, ela se relaciona consigo, com o outro e com o coletivo, com o aspecto social, e ela faz isso desde a sua inteireza, né? Um ser que pensa, que sente e que age no mundo com sua inteireza. Então, nós consideramos que a criança tem uma potência e ela tem uma agência, assim, ela escolhe, ela deseja, ela é movida por algo que vem de dentro dela, ainda que não com tantos contornos, né, no início, e a gente sabe que as crianças precisam da nossa condução, mas nós valorizamos muito o momento em que ela brinca livremente, e isso acontece no momento do quintal, também na sala de referência tem momentos de brincar livre e outros de brincar orientado, de uma estrutura preparada pelas professoras e pelas assistentes para que elas brinquem em torno de uma temática específica, em torno de um projeto, e aí nesses projetos, com as crianças maiores, nos agrupamentos 3, 4, 5, esses projetos vão se tornando mais estruturados e resultam em registros, em exposições, com os menores também, mas tem mais sensorialidades, os registros partem mais das sensorialidades. Com os maiores, os registros são resultado mesmo de projetos que são significativos e envolvem as temáticas. Então, quando a gente fala que considera o brincar como linguagem, não significa que o tempo inteirinho, por exemplo, na sala de referência, as crianças estão brincando livremente. Não, às vezes elas estão conversando a respeito de um tema que é um tema de pesquisa do grupo. Mas quando a gente tem o conceito do brincar como linguagem, a forma como a gente conduz não é ensinando uma listagem de conteúdos, mas é considerando a linguagem onírica, como que a criança imagina, como ela pensa sobre as coisas, e não, por exemplo, a gente pretende que elas
aprendam as respostas corretas sobre as perguntas que nós temos. A gente tem muito interesse que elas aprendam a perguntar, a questionar, elas aprendam a levantar hipóteses a respeito das coisas. Por exemplo, quando a gente está trabalhando um projeto sobre as plantas do quintal, isso vai acontecer no agrupamento 4 e também no 5. O 5 vai trabalhar com as árvores nesse semestre e o 4 com as plantas do jardim, e nós vamos brincar de criar nomes para as plantas. Então, pouco nos interessa que elas realmente aprendam e decorem quais são os nomes científicos daquelas plantas numa primeira apresentação, mas sim que elas criem, elas elaborem, elas percebam características daquelas plantas para então inventar nomes. Depois vocês vão ver isso nas exposições que a gente ainda vai ter no semestre. E claro que a gente apresenta aquilo que é construído historicamente, depois nós vamos apresentar os nomes das coisas como são, mas um foco do agrupamento 4 nesse semestre é inventar nomes para as coisas. E isso é considerar a linguagem do brincar, né? E não apresentar apenas aquilo que vai acontecer lá no ensino fundamental, que é um ensino estruturado em torno de conteúdos, de aprendizagem. Na educação infantil, que o nome já diz, né? É educação e não ensino, tem uma outra função, tem mais a função de ensinar a criança a pensar, a refletir, a partir do próprio pensar, validar as suas hipóteses no mundo, e depois, pouco a pouco, isso vai se consolidando em processo de aprendizagem mais estruturada. E por isso, né, eu valorizo aqui dizer para vocês que somos uma escola mesmo de educação infantil, que é regulamentada, que é autorizada pela Secretaria de Educação desde 2016, desde quando eu abri a escola, ela é escola. E nós temos, já como vocês sabem, né, as refeições, a nutrição na escola também é parte do nosso projeto de educar e cuidar, porque nós entendemos que as crianças tão pequenas, assim, elas compartilham o momento da refeição, é diferente do ensino fundamental. Por anos eu fui professora do ensino fundamental, e quando dá, assim, o horário do recreio, cada criança com a sua lancheira, para o recreio brincar, correr, e o lanche, assim, é o de menos, né? Eles querem brincar no recreio, e lancham qualquer coisa, comendo e correndo. Já na educação infantil é diferente, nós temos o tempo de comer, assim como está aí nessa foto, né? De compartilhar a refeição e comungar, assim, em torno dessa refeição, né? Elas conversam, elas conhecem as coisas que uma e a outra fazem, e assim, tudo em torno dessa refeição. Assim, é bem como a gente, quando vai passear, vai num restaurante com amigos, a gente come e conversa e se envolve também em torno da comida. E para nós é importante justamente porque elas, se cada uma tiver uma lancheirinha diferente, né, como que se concilia esse momento da refeição saudável, da nutrição saudável. Porque, veja, se aí uma leva uma bolachinha, a outra família está mandando uma frutinha, e isso se mistura. Então, para nós é um valor não somente pela conveniência, que também é uma facilidade para as famílias não terem que pensar nos lanchinhos, mas para nós realmente antes disso, um valor pensando na relação das crianças com a alimentação e com seus pares, né? Aí os lanchinhos da manhã acontecem às 8h30 para os agrupamentos 1, 2 e 3, e às 9 para os agrupamentos 4, 5 e para o contraturno, para as crianças que ficam em período integral. Aí, antes disso, né, as crianças ficam brincando no quintal de manhã, e aí depois vão para o lanche, depois tem toda uma sequência de rotina que eu me lembro de ter dito, contado para vocês também já na apresentação da escola, né? Quem convive de manhã na escola ou fica em período integral tem o almoço nesses horários das 11 e 11h30, e já à tarde as crianças já chegam na escola tendo almoçado em casa, e vão lanchar às 3, os agrupamentos 1, 2 e 3, 3h30, os agrupamentos 4 e 5 e o contraturno, e por volta de 10 para 5, 15 para 5, todos os agrupamentos têm esse momento da vitamina. Essa vitamina tem água e frutinhas, e às vezes alguma cenoura ou beterraba para dar corzinha, e tem crianças que gostam muito, tem crianças que não aceitam, então a gente vai dependendo do paladar mesmo das crianças,
e não tem assim uma formalidade nesse momento. As meninas servem mesmo assim nas canequinhas, enquanto as crianças, quais crianças estão no quintal tomam ali mesmo, os menores tomam na sala de referência, mas não é como o lanche, assim, que todas elas param para então tomar. Tá? É mais assim, pensando em garantir mais uma refeição antes que as crianças cheguem em casa e talvez fiquem com bastante fominha. As crianças que não aceitam essa vitamina, aí nós vamos conversando e vocês podem ir perguntando para a gente também, porque aí, quem sabe, você já se prepara para chegar em casa e já ter um jantarzinho mais rápido, ou levar alguma frutinha, alguma coisa na hora de buscar a criança. A nossa agenda é online. Eu imagino que vocês já tenham sido cadastrados na agenda. Se não tiverem sido ainda, nos comuniquem, se não tiverem recebido o e-mail, porque quando a gente cadastra, né, vocês na agenda, vai um e-mail para vocês criarem uma senha. E aí baixarem o aplicativo também no celular, pode ser visto pelo computador e pelo celular. Tá? Aí nessa Agenda Edu, nós vamos mandar comunicações, assim, comunicados em geral da escola, um diário também é preenchido. Nesse diário contém informação sobre as refeições, o lanchinho, o almoço, e o almoço também, quem convive de manhã, informações sobre troca, né? Quem usa fraldinha, a gente coloca quantas fraldinhas trocou naquele dia. A criança que já não tem fraldinha, a gente não tem essa informação. E tem ali um campo de evacuação também para as crianças que estão com a fralda. E aquelas que não têm fraldinha, a gente não vai marcar se fez cocô ou não na escola, porque não é possível ter esse controle. Assim, a gente vai cuidar disso na escola, mas não tem uma anotação a respeito disso, né? Ali também na agenda, vocês têm um campo, a gente tem um campo de troca de mensagens. Avisos, comunicações, por exemplo, hoje meu pai ou minha mãe vai buscar a minha criança na escola, e você coloca ali, naquele campo você vai falar diretamente com a professora. E nós temos horário para ver essa agenda, porque lá na escola nenhuma profissional fica com o celular, em momento nenhum, a não ser às vezes quando elas usam para colocar música no Spotify, e que a gente acaba utilizando o Bluetooth nas caixinhas de som, mas é apenas para isso, né? Então, a agenda, ela é checada pelo próprio computador na sala dos professores durante o período de entrada e no final do período, na saída, quando elas vão passar, a gente fala assim, vai passar a agenda, né? Vai passar as informações nos campos, preencher a agenda. Então, se você tem um recadinho, por exemplo, de repente você mudou os planos e estava programado para ir buscar a sua criança, mas no meio do período você se deu conta de que não vai dar e alguém vai para você. E você tem que nos avisar pela Agenda Edu, não adianta, porque vai ver só no final do período. Né? Então, ou você mandou essa mensagem antes de levar a criança para a escola, ou então a gente só vê no finalzinho. Para resolver isso, porque é claro que a gente precisa se comunicar nesse meio tempo, em situações assim que são mais imprevistas, aí vocês têm que mandar mensagem pelo nosso WhatsApp, ou mesmo ligar na escola. Tá? E aí a Priya, que é a nossa assistente do administrativo, vai avisar a professora, o Marcos, que é o porteiro, e aí a gente dá sequência ao recadinho de vocês, né? Mas é importante nessa agenda também nos avisar a respeito de alguma medicação que a criança esteja tomando, você põe por ali, e não apenas oralmente, porque como nós temos o convívio todos os dias ali na entrada e na saída, é comum que você queira avisar a professora, né, diretamente, e pode também, mas é que vocês precisam nos ajudar, porque são muitas crianças e muitas funções que as professoras têm, e a gente acaba esquecendo, e pela nossa experiência ao longo dos anos, já aconteceu bastante disso de, poxa, ficou só no oral e eu acabei me esquecendo. Agora, quando ela vê a agenda, elas anotam na própria caderneta delas, e depois fica mais fácil cumprir, né, a responsabilidade que vocês estão pedindo para a gente. Acho que da agenda falei tudo, sim.
Ah, sim, também aqui na agenda é o campo do pagamento, das mensalidades, vai por ali, tem as informações do financeiro, né? Os boletos vão ficar ali na agenda, que é num campo que chama EduPay, e aí você pode baixar o, o boleto e pagar no seu banco. Aí, esse detalhe, assim, afetuoso, que nós na escola não chamamos as educadoras de tia, e até entre nós não nomeamos assim, ah, olha, a tia Bru tá aqui, não é a Bruna, né? E nem precisa também dizer, ah, professora Bruna, não é a Bruna mesmo, é a Natu. É, nós valorizamos muito, assim, essa possibilidade de sermos chamadas pelo nome e também de chamar vocês pelo nome. As crianças, é óbvio, né? Mas lá na escola não tem, assim, chamar pai e mãe de mãezinha, paizinho, e dessa forma nós também gostamos de ser chamadas pelo nome, porque isso ajuda as crianças irem, pouco a pouco, integrando a nossa imagem e reconhecendo cada pessoa, e até porque o nome da gente carrega tanto de quem nós somos, né? E quando a criança aprende a generalizar e olha para todas as educadoras e fala tia, 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 ela acaba não tendo a possibilidade de integrar o nome dessas pessoas. Então, as meninas usam crachá para facilitar, não é ofensa nenhuma também se vocês nos chamarem de tia, não precisa de constrangimento por isso, mas é uma prática que pouco a pouco vocês vão perceber que a gente vai dizendo assim. Então, quando for apresentar para a criança o nome da pessoa que é responsável pelo cuidado, a professora, a assistente, é só dizer, ah, aqui quem as crianças, as famílias que estão com crianças no agrupamento 1 é a Joyce. Aí de manhã tem uma assistente, à tarde tem outra, e vocês vão aprendendo, né? Do agrupamento 2 é a professora Lara, e assim, pouco a pouco, a gente vai convivendo com mais naturalidade. Essa questão da saúde na escola é assim, tem muitas famílias que se preocupam, né? Como que é que a escola lida em casos assim de adoecimento? Quando a criança tem uma febre na escola, o que a gente faz? Se liga, se medica? A nossa orientação é sempre ligar para a família e avisar como a criança está, para que a família possa vir buscar. Agora, é claro que tem situações que a criança está com uma febrinha e até que a família venha buscar, é comum também que a gente medique, claro, sempre com autorização da família e com o pedido da família, na verdade, né? Tem gente que quando a gente liga diz, olha, o que que você tem aí? A gente tem ibuprofeno, tem um dipirona, de xaropinho, às vezes tem Tilenol, bebê, tá, então, pode dar tanto, aí a gente vai medicar. E outras famílias dizem, não, eu tô pertinho daí, eu vou buscar. Então, isso fica aí a critério de cada família e a gente vai respeitando, né? Agora, claro, quando a criança está em tratamento, por exemplo, tomando antibiótico, alguma coisa assim, embora ela já esteja melhor para vir para a escola, mas o medicamento ainda está em fase, né, de tomar, é sempre melhor que a criança tome em casa os medicamentos que são, assim, de antibiótico, porque é muito delicado, né? Às vezes a criança cospe um pouquinho, isso já interfere na dose. Com a família, ela já está acostumada a receber tratamentos assim de saúde, então a gente prefere não ficar com essa responsabilidade pelas medicações, mas é claro que em casos assim de extrema necessidade, de repente está pegando naquele período e aí é necessário, né? E a gente vai fazer isso. Agora, em casos de doenças infecto-contagiosas, catapora, mão, pé, boca, roséola, coisas que acontecem, né, na primeira infância, talvez vocês fiquem um pouquinho assustados nesse momento. Meu Deus, vou colocar minha criança tão pequena na escola, e claro, isso pode acontecer mais cedo ou mais tarde. As crianças vivenciam as doencinhas da primeira infância, isso também faz parte do desenvolvimento do sistema imunológico delas. Então, nesses casos, quando a criança precisa ficar afastada, nós sempre pedimos o atestado para o retorno. Isso porque logo no início, né, a primeira onda de mão, pé, boca que a gente atravessou, era comum que as crianças ficassem com pintinhas, assim, com umas casquinhas ainda nas bolinhas, e aí a criança vinha para a escola e a família dizia, não está mais contagiando, né, não tá num período contagioso. Mas é claro que como que a gente vai saber, né? Nós não somos profissionais da saúde, então ficava uma situação difícil, assim, como
né, saber se realmente aquela feridinha é só uma cicatrização e não tem nada de contágio. E por isso os médicos é que precisam atestar, e é importante vocês saberem disso, porque então lá, já indo na primeira consulta para avaliar, já pergunta quanto tempo de afastamento é necessário. Uma conjuntivite, por exemplo, né, e isso muda de acordo com o caso, como o mesmo da prescrição da orientação médica. E aí, por isso, essa necessidade do atestado. Outra coisa, assim, em relação a resfriados, a períodos da criança estar amoadinha e não estar bem para vir para a escola, né? A gente tem uma escola em que o corpinho da criança precisa estar em sua inteireza mesmo para poder vivenciar todas as experiências. Não adianta ela vir para a escola e ficar amoadinha e precisar de ninho, né? O ninho, nesse momento do adoecimento, é dado em casa mesmo. Então, por isso, a gente orienta as crianças, as famílias a ficarem com as suas crianças em casa, mas vocês vão perceber, conforme vão desenvolvendo a relação com a escola em si, né? Não apenas com a Viver Presente, mas com esse novo contexto que vocês vão adentrar, vocês vão perceber, por exemplo, os sinais da criança, quando ela está bem, ela está super ativa, ela está muito envolvida com tudo, mas tem um narizinho escorrendo. Tem períodos do ano, ali, outono, inverno, agora nesse finalzinho, agora nem tanto, na verdade, é ali mais na transição entre outono e inverno, que tem uma fase que as crianças ficam com aquela aguinha saindo, e mesmo que ela não vá à escola, vocês devem saber, isso acontece, não é? Então, também não é em cada coisinha no nariz que você precisa deixar a criança afastada, porque isso é comum, a gente vai limpar, e lá na escola nós temos uma prática muito respeitosa também com as crianças, de limpar o narizinho, e ao lado, vocês podem ver lá, tem o rolinho de papel higiênico, e ao lado tem sempre o álcool em gel. E a gente já tem hábito, isso é nosso. Aliás, quando veio a pandemia, a gente já fazia isso, né, de limpar, higienizar as mãos depois de limpar os narizinhos que escorrem. E tem uns que ficam parecendo cachoeirinha mesmo, você limpa e escorre de novo e a criança está ótima. Né? Então, é claro que a gente precisa ter bom senso, porque senão, na primeira infância, as crianças nem iriam à escola se elas tivessem que estar sem nada, né? Tem criança que tem processo alérgico e ela fica mais tempo assim. Então, esse, esse é um ponto aí de bom senso, né? Em relação aos brinquedos na escola, lá, bom, vocês podem ver que o brincar é o centro, então a gente tem muitos brinquedos, as crianças compartilham muitos brinquedos, e nós entendemos que não precisa, então, ter o dia do brinquedo, que é comum em algumas escolas de educação infantil, um dia específico que cada criança leva de sua casa o brinquedo preferido. E pela experiência, assim, como professora, a gente tem, nesse dia, muitas tensões quando isso acontece, porque são os brinquedos preferidos de cada um, às vezes são brinquedos que não podem, né, correr o risco de quebrar, enfim, as crianças ficam muito apegadas a esses objetos e têm mais dificuldade de compartilhar. E nós, então, entendemos que não há necessidade, já que elas têm na escola muitas oportunidades de aprender a partilhar, e tem também aquilo do brinquedo da escola, né? É gostoso ir lá e brincar com as coisas da escola. Então, por isso, nós pedimos para vocês não trazerem as crianças com brinquedinhos na mão, na mochila, né? É claro que no início, no período de acolhimento e adaptação, às vezes a criança precisa trazer algo e até levar algo da escola como um objeto de transição, como um apoio para ela se sentir segura, e nós respeitamos muito isso. Mas entendemos que faz parte desse início de busca de construir a segurança afetiva, e que não precisa ficar como um hábito da criança toda vez que ela vier para a escola, que ela tenha que trazer um brinquedinho, né? Como, leva alguma coisa para você se animar a ir. Isso a gente vai, pouco a pouco, ajudando vocês também a perceberem. E fica difícil para nós, enquanto escola, se ela já chega com o brinquedo e aí somos nós que precisamos tirar. Então, é bom que ela já venha com esse limite de casa, para que então entre com mais facilidade. Em relação às datas comemorativas, nós temos na escola comemorações dos aniversários das crianças, cada aniversário, né, quando elas estão
ali em cada agrupamento, a professora vai nomear essa data, né? Vai referenciar no nosso calendário, e no dia a gente canta parabéns com um bolinho, que eu acho que até está aqui no próximo, aqui os aniversários na escola. Esse tipo de bolinho assim, e nós comemoramos na sala de referência. Mas essa imagem se refere ao piquenique dos aniversariantes. É um momento em que aí a gente faz isso uma vez por mês, no final de cada mês, reunimos em piquenique para comemorar os aniversariantes daquele mês. E aí cada agrupamento tem uma escolha de uma música ou algo para partilhar com o grupo todo, que aí no quintal fica uma grande roda, assim, com todos os grupos, e a gente comemora, faz festa, né? Brinca de fazer festa para aqueles que estão aniversariando. Então lá nós não temos assim aquele tipo de aniversário que a família traz um bolo e vem participar com a criança na escola, né? Mas sim algo que é mais simples e mais significativo para nós e para as crianças ali. E aí, como eu disse, no dia específico do aniversário, a não ser que caia no sábado, no domingo, então a gente comemora, canta parabéns para a criança no dia seguinte. E em relação às demais datas comemorativas, nós temos, então, as festas das estações do ano, e aí cada uma dessas festas tem uma temática específica. A festa do outono, que a primeira é essa que vocês estão vendo a foto, é a festa fantasia. Aí a próxima é a festa do inverno, que é uma festa do pijama. E a seguinte, a da primavera, que a gente vai com flores, roupas coloridas. E a última é a festa do inverno, desculpa, a festa do verão, que é de roupa de piscina, roupa de banho, e a gente brinca de água em dezembro. E aí, além dessas datas comemorativas, a gente tem também as festas da família. No início, no primeiro semestre, tem uma, que tem uma temática de festa junina, e agora, no segundo semestre, nós vamos ter uma festa para cada agrupamento. Assim, na verdade, vai ser um encontro de cada agrupamento com a professora, e vai ser lá na escola mesmo, com as famílias, num sábado de manhã, numa proposta de convívio, assim, de experiências compartilhadas entre as famílias e as crianças na escola. São momentos bem significativos para a gente, assim, ampliar a nossa relação, a nossa conexão. E aí a biblioteca, aí é uma riqueza, as crianças desde o agrupamento 1 têm biblioteca, o nosso acervo é riquíssimo, a gente faz muito investimento na escola em livros bons, de qualidade literária, desde o início. No comecinho, assim, com muito apoio das famílias, elas ajudavam comprando em cada família um livro e fazíamos ciranda, porque a escola ainda não tinha uma biblioteca, mas hoje são muitos e muitos exemplares riquíssimos. E aí acontece uma vez por semana, às quartas-feiras, as crianças levam o livrinho emprestado, então é importante toda quarta-feira devolver o livro, vai numa sacolinha, e aí vocês, né, leem com a criança durante aquela semana e depois devolvem na próxima. É muito importante que vocês compreendam assim, que a biblioteca, nessa função de biblioteca como é, né, como qualquer uma, a gente precisa preservar os livros. Quando as crianças rasgam o livro, ou acontece algum acidente, às vezes molha, às vezes perde, tem a substituição, a família precisa repor esse livro, né? Nós não deixamos livros assim rasgados ou até mesmo remendados para as crianças poderem ter sempre livros preservados, né? E então por isso precisa ser um momento de partilha mesmo da família, quando vocês receberem esse livrinho em casa, ler junto, ajudar a criança a desenvolver comportamento leitor, como que ela pode passar as páginas. Então a gente tem que ter, não é assim, que a criança não possa relar no livro da biblioteca, longe disso, mas que ela tenha uma mediação, porque ela não dá conta sozinha de cuidar adequadamente de um livro. Então é nossa responsabilidade ajudá-la a aprender sobre isso. E lá na escola nós temos uma bibliotequinha da sala, que aí elas têm mais liberdade de folhear, são até livros que às vezes saem da biblioteca porque eles já não estão mais em estado de continuar sendo emprestados, mas vão para ali, elas folheiam com bastante liberdade, mas então elas têm que ir aprendendo a ter uma postura bastante respeitosa com os livros da biblioteca, e nós contamos bastante com o apoio de vocês para isso. Quando a família esquece o livro na quarta-feira, então a criança fica sem empréstimo naquela semana e pega na próxima. Nós não temos
a troca em outros dias, porque faz parte da nossa rotina pedagógica, a professora se organiza para proporcionar uma exposição desses livros, e as crianças escolhem, é parte da rotina, e aí não trazer naquele dia tem a consequência, nós não brigamos com a criança, nada disso, mas simplesmente falamos calmamente para ela, explicamos que, então, na próxima semana ela pega o livro. E aí nós temos na escola, como eu falei no início, né, de investir muito na formação, quando estamos no campo profissional é a profissionalização, mas com as famílias são processos formativos e de envolvimento nosso, por exemplo, como eu disse, os encontros formativos que acontecem com temas específicos sobre parentalidade positiva, a Balada das Mulheres, que aliás ia ser no próximo sábado, e eu esqueci do Dia dos Pais, e aí acabei marcando, e muita gente falou, vou viajar, estou recebendo parentes, então nós mudamos, adiamos para o dia 2 de setembro, é uma festa muito gostosa, divertida, lá na escola mesmo, em que a gente tem música, sempre alguns temas por exemplo, essa vai ser dicas de automaquiagem, é um momento bem gostoso para partilhar a função, deixar um pouquinho, né, assim, de lado por algumas horas a função materna e acessar a nossa dimensão mulher para também acolher isso que é tão importante, né? Cursos, formações que nós temos, e tem a roda de homens que acontece mensalmente, quem organiza e propõe é o Diogo, meu esposo, desde 2019, então já faz 4 anos que essa iniciativa acontece, é linda, é inspiradora, é muito bonito mesmo o que acontece ali, é aberta a todas as pessoas, não só da escola, mas pessoas que tenham interesse de falar, de trocar sobre uma construção assim de um masculino também positivo, participativo nas relações familiares, e depois são amigos, tem momentos assim de troca e de passeio juntos também. Os registros reflexivos e tutorias são também parte da nossa relação de parceria com a família. Registros reflexivos são relatos que as professoras escrevem ao final do semestre, tem o individual e o coletivo, em que nós contamos sobre o desenvolvimento das crianças, mas tem também as tutorias, que são reuniões individuais, tem um momento, né, que começam as tutorias lá no final de cada semestre, e aí cada professora se reúne com cada família para contar como tem percebido o desenvolvimento da criança e trocar perspectivas, é um momento muito, muito rico. Essas tutorias sobre os processos de desenvolvimento direto das crianças com as professoras são realizadas por elas. E tutorias com mais, assim, o viés de orientação familiar é comigo, e vocês podem agendar pelo nosso WhatsApp, quando necessário, ou também nós, da escola, podemos solicitar, né, a presença de vocês para conversar a respeito, por exemplo, de algum ponto de atenção, algo que tem nos chamado a atenção no desenvolvimento da criança, que precisamos partilhar para definir caminhos juntos, né? Então, essa reunião pode ser via aí de mão dupla. O que manter na bolsa? Troca de roupa, aqui nós colocamos frio e calor, porque às vezes o tempo muda, mas assim, se tiver aquele tempo de calor, deixa só calor, mas quando tá meia estação mesmo, a toalha de banho, porque às vezes pode acontecer alguma experiência que a criança precisa trocar de roupinha ou passar uma aguinha no corpo. Fraldas, de 3 a 5, deixar na bolsa. Pomadinha, se a família usar pomadinha, e lencinho umedecido também, se vocês quiserem mandar o de vocês. Mas na escola nós temos lencinho e temos uma prática de usar amido de milho nas trocas. Mas aí tem na fichinha, né? Acho que vocês devem ter preenchido, aí você anota ali qual que é a sua opção. Se for deixar a pomadinha, nós vamos colocar o nominho da criança e ficar sempre na bolsa. A gente usa e guarda de novo. E o que vai manter na escola é a pasta e a escova de dentes, o copinho com bico ou canudinho para as crianças do berçário e agrupamento 1, e aí esse fica na escola, tá? E aí é só. Lá na escola, vocês talvez tenham reparado, quando foram visitar, que tem uma caixa verde
logo na entrada, uma caixona de metal. E ali é o nosso ponto de coleta seletiva. Então, se vocês quiserem deixar ali os materiais recicláveis, a gente pede apenas que vocês levem na segunda-feira, porque na terça a Cooper Lagos passa para recolher, tá? Então, podem ficar à vontade para usar essa caixa e aí apenas esse cuidado para que não fique lá os outros dias da semana o material, os materiais. E aí o nosso período de acolhimento e adaptação, né? Tendo conhecido aí um pouco mais sobre a escola e está se aproximando o início das crianças de vocês. Nós dividimos em 2 tempos, né? O período da manhã a gente compartilha esse momento das 8 às 9h30 com a primeira turma e das 10 às 11h30 com a segunda turma. Nós vamos, daqui a pouquinho a Bru vai partilhar quais são as crianças que nós elencamos para cada um dos períodos, até para ouvir de vocês a possibilidade, qualquer coisa a gente já pode propor aqui alguma troca. À tarde, então, de 1h30 às 3h e de 3h30 às 17h. Eu vou retomar com vocês como nós fazemos lá na escola o período de acolhimento e adaptação. São 3 dias, então, segunda, terça e quarta. Um de vocês pode revezar, pode ir um no dia, outro no outro, mas é importante ir um na escola. Ficar com a criança para que ela se familiarize com aquele ambiente, para que ela esteja ali autorizada por vocês, enquanto família, a brincar, a interagir. Aí a gente vai apresentar para ela a professora que fica responsável, né, pelo acolhimento e depois pelo agrupamento dela, é claro. E essa professora vai convidar para brincar, vai conversar, fazer amizade, né? E você precisa ir dando espaço. É importante que você permita esse espaço, porque às vezes a criança chama para ir no tanque de areia e fala, quero ir na areia, e te leva pelo braço. Ao invés de você ir automaticamente, como você faria, de repente, no parquinho, onde ela brinca, na escola é assim, olha, a Joyce vai com você, vamos, Joyce, olha, ele quer ir na areia. É diferente de só levar automaticamente, porque você vai deixando a outra pessoa entrar nessa relação. E é claro que não tem problema nenhum você ir junto, às vezes até é necessário, porque senão a criança não vai. Então, depende, você conhece sua criança, né? Em que espaço você pode ir dando? A gente coloca umas cadeiras ali no quintal e vocês podem ficar conversando, não tem problema. O pedido é para que evitem ficar assim no celular, porque nesse momento, nessa 1h30 que você está com a sua criança na escola, é um momento que ela quer ver você vendo ela brincar, né? E se você se distrai no celular, às vezes ela vai buscar o teu olhar para ser autorizada, para confirmar, ela pede um olhar de confirmação e você está distraído. Então, importante não usar o celular, é claro que, né, se preciso, alguma eventualidade, pode, claro, mas evitem. E aí, por que 1h30, né? Vocês veem que tem 2 turnos, então, além disso, dessa importância da gente conseguir manejar esses 2 turnos, nós também temos as outras demandas, tem um horarinho de intervalo entre uma turma e outra, a professora precisa lanchar, descansar um pouquinho entre uma turma e outra, e essa 1h30, mesmo que a criança esteja muito à vontade na escola. Hoje mesmo eu recebi uma visita e a criança foi embora chorando, assim, não queria ir embora, né? E às vezes vai acontecer. Então a gente pede para que vocês sustentem o limite, amorosamente, a gente vai ajudar nisso, informando ela, contando, olha, amanhã você vai voltar, vai ficar tudo bem, é que agora a gente precisa ir, né? Para vocês contribuírem, tanto chegar pontualmente, porque não adianta chegar às 8h30 e querer ir embora às 10h, porque às 10h a professora já está recebendo outro turno e ela precisa de um intervalinho, como eu disse. Então, se você chegar às 8h30, você vai ficar até 9h30, vai ficar 1 hora apenas. Para nós isso é importante pela nossa forma de organizar e também por respeitar toda a dinâmica que está acontecendo para além da chegada de vocês. Todas as outras crianças estão na escola e a gente faz toda uma força-tarefa para a professora ficar ausente do grupo durante esses dias de acolhimento e adaptação. Isso é comum, nós já estamos, né, muito habituados ao longo de todos esses anos, temos muita experiência para fazer isso, mas também temos muitas responsabilidades para conciliar, tá? Então, por isso eu conto muito com a parceria de vocês, com o respeito dessa forma
que nós conduzimos, 3 dias. No 4º dia, há a despedida. Nesse dia, é comum que haja uma expressão de angústia da separação, a criança que está ficando pela primeira vez na escola, ou mesmo aquela que já vai à escola e está entrando, está mudando de escola, pode sentir e expressar por meio do choro. Então, é muito importante que ao longo desses 3 primeiros dias, vocês busquem bastante segurança, tirem todas as dúvidas com a gente, converse se você está muito angustiado, para ir encontrando estrutura interna para ajudar a criança a ter suporte nesse período, porque se você está com muita insegurança, está com muita angústia, vocês se conectam e chora a criança de um lado, o familiar de outro, e está tudo bem se chorar, a gente acolhe também, mas é importante poder separar, né? O que é meu, o que é da criança, e nós temos um acolhimento também muito importante nesse momento, se for necessário, eu converso com vocês, vocês vão para minha sala, a gente troca um pouquinho, você traz suas angústias, a Bru está aqui também e vai estar nesse período junto com vocês, e às vezes fica com a criança de um lado e eu fico com a família de outro, então nós vamos nos ajudando, nos apoiando. É importante, já tanto desde o início do período de convívio da criança na escola, que vocês... Mariane, já te abro aqui a câmera para você. Importante, assim, que as crianças possam ter a experiência de entrar pela escola, se possível, andando. Parece assim, pode parecer bobo, mas já é um primeiro passo dessa separação, já facilita se ela puder vir andando, puxando a própria mochilinha. As crianças amam a mochilinha de rodinha, né? Você incentivar isso desde o momento que ela sai do carro, que ela possa vir. E se ela não pode ainda no início, né? Às vezes ela ainda está bastante apegada, está insegura, você traz no colo. Não estou dizendo que é proibido vocês trazerem no colo. A questão é que a gente tem que vislumbrar a autonomia dela. E é muito comum que no início, né, a criança já se acostume a entrar no colo e entre, assim, tem crianças que estão lá no agrupamento 4 e 5 e continuam entrando e saindo no colo, né? E a gente continua incentivando as famílias a permitirem que a criança desenvolva autonomia. E também quando elas chegarem depois do período de acolhimento e adaptação, que ela já estiver habituada, ambientada na escola, tenham uma disponibilidade para trazer para a escola em si, e não necessariamente esperar que a professora da criança venha até vocês e receba, né? Porque também tem famílias que acabam por se vincularem, e isso é muito saudável, a gente se vincular à professora das nossas crianças, mas ficar numa dependência que se ela não estiver ali, mais ninguém pode receber. E vocês vão perceber que, com os dias, todas as educadoras convivem com todas as crianças e todas nós somos aptas a receber a criança. Então, se você, enquanto família, já incentiva essa naturalidade e está entregando a tua criança para a escola, para o quintal, para o brincar, não tem por que ficar na transferência, na dependência de apenas uma. Bem? Mariane, pode abrir aí seu microfone. Então, eu fiquei com dúvidas na Hum. questão desses 3 primeiros dias. A gente leva a criança nesse horário e ela volta com a gente embora ou ela fica na escola? Eu Ela fiquei com volta. essa dúvida agora. Sim, ela volta com vocês. Ela fica, então, durante essa 1h30 com você ali com vocês ali no quintal. E aí, depois, quando acabou esse período, a gente se despede. É como se ela está indo conhecer, se ambientar, se familiarizar, brincar. E tem um momento dela entrar e sair junto com vocês. Aí, no 4º dia, vocês vão entrar também, porque isso vai acontecer todos os dias. Vocês vão entrar para deixar elas ali dentro, não é? Só que aí, nesse dia, a gente se despede. Você diz, bom, mamãe vai e daqui a pouco eu volto. E é daqui a pouco mesmo, porque vai dar 1h30, você já está ali. Nesse momento, se a criança chorar, ela vai, por exemplo, para o colo da educadora. Não significa, a Natu falou que é para ir para o chão, ela chorou, ela vai ficar chorando no chão? Não, a gente vai pegar no colo. O que eu quero que vocês compreendam é que é uma perspectiva, assim, a gente vai investir para que ela desenvolva autonomia. Mas enquanto ela ainda está numa fase de apego e de dependência emocional, a gente vai prover isso.
Então, a professora vai pegar no colo e você vai se despedir, sim? E vai embora, e vai sair pelo corredor. Às vezes, tua criança está chorando. E aí, o que acontece? A gente precisa, né, ter um tempo para acolher essa criança. Você, quando sai de casa, ela fica com alguém e de repente chora, não é imediatamente que ela para de chorar. Às vezes é rápido, às vezes demora um pouquinho. O que que a gente faz? Liga para a família voltar quando a criança não se reconcilia, ela não se organiza novamente, não se sente acolhida ali pelos nossos recursos, né? E aí nós vamos ligar e falar, olha, pode vir mais cedo. Mas, em geral, o que acontece não é que a criança fica chorando na escola durante 1 hora e meia. É que ela chora na despedida, aí ela se acalma, se distrai com outras coisas, porque a escola está viva, está acontecendo, as crianças estão brincando. Aí, daí a pouco, ela pode voltar a chorar um pouquinho, daí a pouco ela fica bem de novo. Então, o que ocorre muito é oscilação. Então, a gente não liga imediatamente quando a criança chora, e tampouco a gente fica lá a qualquer custo com a criança. Né? Nós temos também muita experiência e escuta fina para saber qual é o momento de ligar ou não. Né? E se a criança chorou, nós não vamos dizer para vocês, ah, não, ficou ótima, não chorou nada. Você sabe se ela chorou ou não, e a gente não tem razão nenhuma para omitir isso ou mentir. A gente fala, mas explica como que foi esse choro, como que foram as etapas desse período de despedida. Então, ela vivencia essa despedida na quinta e na sexta. E fica por 1 hora e meia nesses 2 dias. Quando for segunda-feira, aí ela volta também nesse período, e pode ser que, dependendo, aí tudo vai depender desses 2 dias de despedida. Dependendo de como ela fica, ela pode ficar um pouco mais de tempo. Dependendo, a gente continua com 1 hora e meia. Então, ao longo aí de 2 semanas, é bom que vocês se organizem para essa flexibilidade de horário, de buscar mais cedo, né? Ou deixar no horário aí da... Ô, Bru, só me ajuda a lembrar, as famílias que têm as crianças na turma 2, vêm também na segunda, no horário da turma 2, ou vêm no início do período? Na segunda, como é depois o final de semana, vem ainda no horário da adaptação. Aí, conforme as crianças vão ficando mais adaptadas, aí a gente começa no horário normal mesmo do período. Uhum, então, quinta, sexta, segunda ainda segue esse horário. Aí na segunda-feira a gente volta a conversar com vocês e combinar como vai ser na terça, de acordo com a forma como a criança se sentiu e se expressou, certo? Bru, então compartilha a listinha das crianças para a gente ver se dá certo. Você quer que coloque por imagem ou posso ir falando? Pode ir falando. Tá. Então, o Felipe, da Juliana e do Rodrigo, tá no primeiro turno, da 1h30 às 3. O Luiz Felipe, da Mariana e do Leandro, tá no segundo turno, das 3h30 às 17. A Heloísa, da Vivian e do Tiago, no primeiro turno, da 1h30 às 3. O Luca, da Larissa e do André, no segundo turno, das 3h30 às 5. E o Luan, da Mariana e do Vinícius, que é do agrupamento 2, da 1h30 às 3, também no primeiro turno. Uhum. Certo. Depois a gente informa vocês também pelo WhatsApp, tá? Só para vocês terem uma ideia. E é isto. Essas são as explicações necessárias para vocês estarem preparados e preparadas para começarem na segunda-feira. Mas, claro, fiquem à vontade para deixar as perguntas de vocês, para a gente partilhar qualquer dúvida aqui. Estão preparados? Natúcia, eu tenho uma dúvida. Sim. Teria possibilidade, por conta do meu horário de trabalho, né, que eu até comentei contigo, que está um pouco complicado, que é bem o horário do meu trabalho, esse início da tarde,
Teria alguma possibilidade de eu fazer essa adaptação no período da manhã com o Luan? Não tem, Mariane, por conta da própria relação dele com a rotina dele, né? Com o Tá. ambiente mesmo, com a, Eu a tô vendo. assistente, a equipe mesmo da tarde, que muda um pouco em relação à da manhã. Senão ele vai se acostumar com uma vivência. O ritmo da manhã é outro, as refeições são outras. Então é mais por isso. Não, eu entendo. Tudo bem. Agora, é É que claro, Mariane, eu que havia entendido aquela dúvida que eu tirei, porque eu tinha entendido de outra forma. Eu havia entendido que a gente ficaria e depois a gente já tentaria deixá-lo um pouquinho com vocês. Então, assim, Uhum, na segunda eu consigo, na terça e na quarta eu vou ver o que eu consigo fazer, porque o meu marido não consegue sair do trabalho. Mas aí eu uhum. converso com vocês, então, pelo WhatsApp no particular. Isso, porque assim, por exemplo, para nós, supondo que o Luan já fique super desenvolto, porque a situação dele é bem diferente, no sentido dele já ter convívio em outro ambiente escolar, né? Ele já está acostumado. Pode ser que ele não se sinta tão angustiado e que possa ficar mais. Então, não tem problema nenhum que a gente estenda o período dele mais brevemente do que as demais crianças que vão pela primeira vez para a escola, né? Tem outro contexto. Então, não há problema, porque para nós, a única questão é a seguinte: supondo que Luan está precisando de uma atenção individualizada e tem choro, e ele fica muito angustiado, nós vemos assim, sentido de deixá-lo tanto tempo em angústia, sim? E agora, se ele não, ele está desenvolto, ele já está se envolvendo com o grupo, ele está tendo interações já, a hora que fala assim, vamos agora para o lanche, já está ele lá indo para o lanche junto, então, ok. Sim, então é mais isso. Por isso que a gente pode ir caso a caso, adaptando, até porque, assim como eu estou te dizendo isso, tem famílias que dizem, nossa, em 2 semanas não vai ser o suficiente para minha criança ficar. E às vezes a gente estende ainda para uma terceira com um período menor, né? Enquanto outras, mais rapidamente a criança já está ficando. Até porque ele vai ficar com a gente em alguns momentos em contraturno, né? Ele vai estender um pouquinho mais. Então a gente flexibiliza assim, tá bom? Aí na segunda nós já vamos ter alguma percepção para trocar no final do Não, período. eu te agradeço. Ah, mas a gente foi hoje para ele conhecer a escola de manhã, ele não queria vir embora e dava tchau para mim. Então, Ah, então acho que a gente pode vai ter trabalhar, surpresa mamãe. boa. Ele falava para mim, pode trabalhar, mamãe. Mas tudo bem, então, a gente vai se falando. E isso, Obrigada. você vai conversando com ele também, explicando, porque quem sabe logo no início ele já venha, por exemplo, Tá, você fica nesse período mais reduzido na segunda e na terça a gente já faz uma despedida e na quarta ele já fica o período maior, tá bom? tá bom. Obrigada. Nada, imagina. Mais alguém tem pergunta? Oi, Natúcia, boa noite. É o Oi, Rodrigo aqui. quem é? Ai, não tô vendo. Ai, pronto, tava na outra Acho que estava na outra página. página. Oi, A gente queria saber tudo bem? Qual que é o agrupamento do Felipe? o Felipe, agrupamento 1, né, Bru? Isso. Grupamento 1. Isso, a professora Joyce, no agrupamento 1. Maravilha, obrigado. Nada. Ah, essa Oi, era a minha Suzana, você pergunta está também. aqui? Oi, Vivian. Eu não tinha visto Tudo bem, Natu? a Suzana, estava falando da Jasmine que foi hoje, né, e foi embora chorando. Essa era a minha Oi, pergunta Vivi. também. A Heloísa, ela está no agrupamento 1, é isso? E Isso, professora Joyce? isso. Isso. Legal. Quem E só para mais tem registrar, dúvida? estou muito feliz aí em retornar. Já vivenciei aí a experiência com o Lorenzo, foi muito gratificante. E a Heloísa está doida para começar. Esperamos que a experiência Ah, com ela seja tão feliz quanto com o Lorenzo, mas a expectativa está grande aqui em casa. que delícia, que coisa boa. Muita saudade do Lourenço. A turma do Antônio, esse final de semana, o Antônio encontrou o Miguel Zanon, e aí ficaram conversando e trocando, eu achei lindo, parecia assim, os meninos, o Lourenço e o Antônio estão com 8, né? E eles trocando E futebol, como que eles jogavam futebol, quem que era
que cada um fazia, a coisa mais linda, citando os nomes. Ah, leva para a vida essas memórias. Sim, muito bom. Quem mais? A Larissa e o André estão aqui, Lari voltando. Lari vai ser professora do agrupamento 3 da tarde e vai começar a adaptação do bebê, do Luca, antes dela, né, Lari? Ansiosa Essa Lari também, já é de casa, já conviveu com a gente, já trabalhou, aí foi se dedicar um pouquinho ao Luca, agora está voltando com o Luca. Ele ficou lá na barriga, né, Lari? Tanto tempo, Foi. agora está Já voltando ao participou um quintal. pouco também. É. Gente, boas-vindas, viu? Que a gente trilhe juntos assim uma caminhada de muito desenvolvimento, de muito aprendizado compartilhado. Estou muito, muito feliz de vocês estarem chegando para a nossa escola e vamos começar. Está chegando mesmo, né? Agora faltam dias. Então, estão assim, sem dúvidas, podemos encerrar? Sim? Então, tá bom, gente. Obrigada pela presença, viu? Um beijo. Até Obrigada, boa segunda. noite. Beijo. Tchau, Boa tchau. noite. Até mais. Obrigado. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. noite. Obrigada, viu? Até mais. Até segunda-feira. Tô com o Luan aqui correndo. Ai, vai atrás dele. Tchau, Tchau. tchau.